Muito bom ter a sua companhia aqui no canal Em Família. Estamos começando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, 10 de dezembro, e a lição nos traz o título Missão em Regiões Estrangeiras. Como de costume, nós vamos fazer a nossa oração antes do estudo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, vamos agora estudar a Tua palavra. Te pedimos sabedoria, o entendimento, a compreensão dos textos, que possamos aprender lições preciosas para a nossa vida. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seguindo no nosso estudo desta semana, nós vamos ser apresentados aqui a uma parte da história do ministério de Jesus, em que ele parte de Genezaré para a região de Tiro e Sidom. Ao longo do nosso estudo, nós vamos contextualizar aí essa relação de Israel com as nações vizinhas, mas o foco dessa introdução, desse estudo de hoje, é a lição que Jesus queria ensinar para os seus discípulos nessa ação missionária. E a lição vai pontuar aqui dizendo que ele os conduziu, os seus discípulos, nessa expedição para essas regiões estrangeiras, a fim de que eles pudessem aprender o que não aprenderiam na Galileia. Nós vamos ver que ele queria prepará-los para alcançar todos os grupos de pessoas. Essa é a primeira lição que nós temos aqui no nosso estudo de hoje. E para aprofundar um pouco mais esse tema, para seguir no nosso estudo, a lição traz a pergunta número 1, que dá algumas referências bíblicas aqui. A primeira, de Juízes, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. A segunda referência, 1 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. E a terceira, capítulo 11 de 1 Reis, do versículo 1 ao 6. Para fazer a seguinte pergunta: como esses textos nos ajudam a entender um pouco do contexto dessas cidades? As referências que a lição nos dá são um pouquinho longas, é importante você fazer a leitura completa, porque vai ser a base do nosso estudo de hoje também. Para responder essa pergunta, nós escolhemos Juízes capítulo 3, os versos 5 e 6, que nós lemos assim agora. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. E a partir dessa leitura, nós deixamos aqui como sugestão de resposta a seguinte: Israel tinha a relação histórica com essas nações, de convivência e de comércio, e era influenciado por sua cultura. E assim, aprofundando o assunto, nós vamos ver Juízes capítulo 3, de 1 a 6, que é um dos versos, uma das referências bíblicas desse estudo, que na ocupação da terra de Israel, quando eles chegaram do Egito, algumas cidades ficaram, alguns povos ficaram ali no meio deles. E o autor da lição diz, baseado nesse relato bíblico, que foi uma espécie de um teste que Deus estava fazendo com eles. Deus queria testar a fidelidade deles, para ver se eles eram influenciados ou se eles influenciavam esses povos. E isso é uma lição importante para nós. Nós que estamos nas grandes cidades, que moramos com pessoas de outras culturas, nos relacionamos, precisamos, então, ter cuidado com esses aspectos. Israel foi tão influenciado que passou a conviver com eles, a tomarem suas filhas e se casarem com elas, darem suas filhas em casamento, e isso levou a uma relação de maneira que eles estavam mais influenciados pela cultura deles do que os influenciando. O segundo texto que a lição traz aqui para nós é o de 1 Reis, capítulo 5, de 1 a 11, onde vai seguir falando da influência que o povo de Israel sofria com os povos ao redor deles ali. E esse texto vai dar destaque para as relações que eles tinham. E aqui o foco é nas relações comerciais que eles começaram a ter com esses povos. E daí eles foram sendo influenciados cada vez mais. A lição vai dizer que eles foram influenciados pelo paganismo e pela idolatria dos seus parceiros comerciais.
Essa relação comercial que o Alexandre trouxe a partir desse texto vai falar ali no texto especificamente da relação que Salomão desenvolveu com um rei de uma nação vizinha. Essa relação de Salomão se estendeu, foi se ampliando. E o terceiro texto que a lição traz, de 1 Reis, capítulo 11, do 1 ao 6, vai falar como essa relação foi progredindo. Começou ali com uma relação comercial, como nós vimos, e se estendeu ao ponto de que Salomão começou a se casar com várias filhas de vários reis, de várias nações, para fazer ali acordos, alianças comerciais. E nesses casamentos ele passou a ser influenciado por suas esposas, muitas delas, diversas delas, pagãs, de origem de povos pagãos, e começou a se desviar para a idolatria. Salomão, no final dos seus dias, estava ali adorando a diversos deuses, com destaque aqui para Astarote. A lição vai trazer o versículo 5 de 1 Reis 11, que diz: Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. Apesar dessa idolatria, apesar desse paganismo influenciando Israel, agora nós saímos desse contexto e estamos na época de Jesus e seus discípulos. E Jesus estava levando os seus discípulos para uma missão em campo nessa região, mostrando a eles como agir, como viver e conviver com essas pessoas sem ser influenciado pela sua cultura. O autor da lição nos leva a que, apesar da história do paganismo, da idolatria, como eu disse, Jesus os levou para essa ação. E ali estabeleceu, deu início à missão urbana intercultural. E nessa missão nós vamos ver Jesus se relacionando com esses povos e estabelecendo para os seus discípulos padrões que os ajudariam a cumprir a missão em terras pagãs, em terras estrangeiras, e sem colocar em risco a sua segurança e o seu relacionamento com o Deus de Israel e seus ensinos. A lição vai finalizar falando dos desafios da missão. Como nós já estamos estudando, né, e aprendendo aqui, um dos desafios é essa forte influência que nós podemos sofrer. Outros desafios, a lição vai pontuar aqui como da ordem de saúde, questões ambientais, né, o alto custo de vida nesses centros urbanos também é um desafio, racismo, intolerância, nacionalismo e outros desafios que os missionários enfrentam na missão em outras localidades. Então, isso é para nós termos um pouco da noção de quão desafiador é a missão em outros lugares. E nós podemos apoiar de várias maneiras esses missionários. Você pode orar por esse projeto, você pode separar uma oferta para ajudar no cumprimento da missão. Então, existem várias maneiras de você se envolver nesta obra. Então, que possamos orar pedindo a Deus que Ele nos ajude, nos mostre maneiras de ajudar na missão. A lição vai dizer que, apesar desses obstáculos, nós temos que trabalhar pelas cidades. Que Deus possa nos ajudar a encontrar maneiras de nos envolver nessa missão. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.